Vamos lá. Por que a UE tá dando todo esse fuzuê? Ponto-chave. Primeiro porque o brasileiro médio cristão, ele ignora fundamentos de lógica, ainda que a teologia tenha uma base lógica muito forte. Segundo que ele tem pouco ou zero conhecimento linguístico, porque as aulas de português eram muito chatas. Pronto. Terceiro que ele só conhece a Bíblia na língua portuguesa. Se ele for para uma tribo indígena, ele vai ler a Bíblia, ele vai querer que o índio entenda o português. O português básico, o português, nem digo erudito, o médio. Se ele for na África, ele vai ler a Bíblia em qual idioma? Yorubá? E se for em Yorubá, qual o nome em que Deus recebe o título de Deus lá? Se for numa tribo indígena, qual seria o nome para uma festa? Auê. Porque é esse o termo usado pelos indígenas para falar de festa. Então, Auê simboliza isso para as tribos. Ok, qual que é o contexto do DVD gravado, do single gravado, do contexto geral de toda a festa que foi feita para a produção da música? É traduzir ou transliterar um texto que está em Lucas, a festa dos que se foram para longe da casa e voltaram para a casa do Pai, e a festa que é recepcionar essas pessoas no contexto local. O que Marcos Teles quis foi tornar essa brasilidade, em que nós conhecemos a língua original, nós conhecemos o português médio, mas para comunicar a outras tribos, e para comunicar o evangelho, a língua do povo que está ali próximo de onde foi cantado, ou aqueles que ele queria alcançar, entendam em seu próprio dialeto. Auê é um dialeto para aquela região. E se ainda quisessem usar um termo como Zé, e se quisessem usar o termo como Maria, e daí, se a proposta é ressignificar, inclusive, o Evangelho, é responsável por ressignificar vários termos. O clássico texto de João que diz o verbo, que você lê como verbo, que no grego está logos, e o termo ali para simbolizar logos é logos espermáticos, que é um termo usado pelos gregos, em especial da escola estoica, que fala de um Deus ou uma razão que permeia todas as coisas e governa a natureza. João usa da filosofia grega, do pensamento grego, para traduzir Jesus, e o que Marcos e o pessoal quis fazer foi justamente isso. Mas o povo insiste em viver na superficialidade da ignorância. E contra a ignorância, só a sabedoria. Mas a sabedoria aplicada às pessoas certas. Porque dar conhecimento e dar instrução ao tolo é como entregar pérola aos porcos.